Vamos lá, então o tema de hoje, o tema da pregação de hoje, é a última pregação que eu vou fazer sobre o Trini Lifestyle. Qual que é o que significa Trini Lifestyle? Nossa igreja chama Trini, Lifestyle significa estilo de vida. O estilo de vida de alguém demonstra os seus valores, aquilo que é importante para as pessoas. E aqui, durante, assim, acho que mais de 14 pregações, nós falamos sobre o Trini Lifestyle. Quais são esses valores que nós temos aqui na igreja Trini? E hoje vai ser o último. A gente vai falar sobre uma vida de santidade. Viver em santidade. Né? Para nós aqui na Trini, é muito importante que nós possamos viver em santidade. Viver em santidade. A gente vai falar sobre isso hoje. Então, o que é santidade? Né? Quando a gente fala em santidade, a palavra santidade, ela vem da palavra santo. Santo, para nós, para alguns de nós, santo é aquele cara que fez um milagre, foi beatizado na igreja católica, e ali ele virou uma estátua, ele virou um santinho, e ele é lembrado por um milagre ou por algo que ele fez de especial. Quando a gente olha dentro da igreja evangélica, a gente vai para o Velho Testamento, e quando a gente entende a palavra santo significa separação absoluta, pureza moral, inigualável, e distinção de tudo que é criado, ou seja, consagrado. Quando você olha para o Velho Testamento, Deus era um Deus tão santo, que você não podia nem ficar perto dele. Você fala assim, se você chegasse no Velho Testamento e falasse assim, quer ver Deus? Não quero nem chegar perto de Deus. Por quê? Porque Ele é tão santo, que se eu, pecador, chegar perto dEle, eu vou ser consumido pela santidade dEle, e eu vou morrer. As pessoas tinham uma noção de que esse Deus, Ele era tão puro, que se algo contaminado tivesse perto dEle, esse contaminado ia se desintegrar. Então, a santidade, quando a gente fala santo, a gente fala, Deus, Ele pensa em algo que foi separado, algo que é exclusivo, povo de propriedade exclusiva de Deus. Sabe quando você pega algo que você fala assim, aquilo é meu, eu não sei se você tem na sua casa, aquela xícara preferida. Talvez alguém tenha aquela xícara preferida, aquela que ninguém mexe, aquela que é só sua, né? A minha esposa, ela tem uma xícara preferida, que é daquele filme A Bela e a Fera, tem até o quebradinho assim, sabe? E aquela xícara é a xícara dela. Eu tenho uma xícara também preferida, que é a xícara do Krispy Kreme, né? Tem um Krispy Kreme lá dentro, sim, de verdade, tem um Krispy Kreme lá dentro, né? Só que não dá para comer, senão eu já tinha comido, né? Mas cada um tem uma xícara especial, aquilo lá é teu. Pode emprestar? Não. Aquilo é meu. Você entende o que eu estou falando? Às vezes, quando eu penso nessa questão do santo, é algo que é exclusivo, algo que foi separado. É um jardim fechado, regado, cuidado. Sabe, é algo que é meu, não é para você ficar mexendo. Sabe? Eu gosto de criar peixe de aquário. Eu não gosto que ninguém fique mexendo nos meus peixes, porque aquilo é meu, eu que cuido, eu que criei, eu que reproduzi, né? Na verdade, eu só deixo uma pessoa na minha vida mexendo nos meus aquários, né? Só esse meu amigo que mexe nos meus aquários, mas não deixo, porque é meu. De uma certa maneira, santo tem a ver com essa separação, essa exclusividade. E da palavra santo, que veio a santidade, também veio a palavra santificação. Então, a santificação é o processo, acho que eu já falei isso para vocês uma vez, mas a santificação é um processo, que ela começa no dia em que você entregou sua vida para Jesus. Então, tem 3 palavras muito importantes que você precisa entender dentro da teologia da vida cristã. Então, esse momento aqui é o momento onde eu entreguei minha vida para Jesus. Esse momento aqui a gente chama de regeneração. É um novo nascimento. Eu entreguei minha vida para Jesus, o Espírito Santo passou a habitar em mim,
E aí, quando ele passou a habitar em mim, eu nasci de novo, sou uma nova criatura, e as coisas antigas ficaram para trás, tudo se fez novo. Só que qual é o meu objetivo? Uma pessoa que está regenerada, resgatada, qual é o objetivo dela? É chegar aqui, ó, na glorificação. Glorificação é quando Jesus voltar, quando você morrer, quando você for para a glória, e você vai viver a eternidade com Ele. Então, eu estou aqui na regeneração, e o meu objetivo é chegar na glorificação. O percurso entre a regeneração e a glorificação é a santificação. Então, do momento em que eu entreguei minha vida para Jesus e eu nasci de novo, eu começo aqui um processo de santificação até eu chegar na glorificação. Então, o processo de santificação é durante toda a minha vida. Porque eu nasci em pecado, eu tenho pecado na minha vida, e esse pecado precisa ser trabalhado, precisa ser cancelado. No momento em que eu entrego minha vida para Jesus, o que acontece? O pecado acaba na sua vida, você não peca nunca mais? Não, a gente peca. Mas no momento em que eu sou regenerado, que eu nasci de novo, eu não sou mais escravo do pecado. O pecado não tem mais domínio na minha vida. Eu posso falar não para o pecado, não quero pecar. E esse não quero pecar é o caminho da santificação. Não quero pecar. Hoje eu não vou pecar, não vou pecar, não vou pecar, não vou pecar. Às vezes a gente peca. Aliás, eu acho que várias. Porque a gente ainda tem uma coisa que a gente chama de carne. O corpo, a gente tem o corpo, a alma e o espírito. Né? E esse corpo, nossa vida é carregada da carne. A carne não é só isso aqui, né? O meu tem mais gordura do que carne, mas assim, é muito mais do que isso. A carne é o desejo egoísta e orgulhoso que a nossa alma tem. A nossa alma quer as coisas. E uma definição de pecado é querer as coisas mais do que querer a Deus. Você já parou para refletir na sua vida se você está querendo mais as coisas do que a Deus? Eu quero mais ficar rico do que eu quero a Deus. Eu quero mais entrar na faculdade do que eu quero a Deus. Eu quero mais casar do que eu quero a Deus. Eu quero mais as coisas do que querer a Deus. Esse é o grande pecado do filho pródigo. O filho pródigo quis as coisas do pai, muito mais do que ele queria o próprio pai. Esse foi o grande erro do filho pródigo. Mas a santificação, entenda isso, a santificação é o processo que começa da regeneração até a glorificação. E todos os dias nós temos que caminhar para uma perfeição. A santidade tem a ver com perfeição. Pastor, então eu já vou desistir agora, porque eu não consigo ser perfeito. Eu não consigo. Se para viver em santidade precisa ser perfeito, ninguém aqui, nem eu, estaria nesse caminho. Já teríamos sido eliminado e cancelado, repetiu de ano, já era. Mas o que significa perfeição? Quando você vai para a Bíblia e você fala sobre perfeição, presta atenção que é diferente daquilo que você pensa. A gente acha que perfeição é uma coisa sem erro, né? que é assim, não tem falha nenhuma, é limpo, puro, não tem nenhum erro. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, a palavra perfeição tem a ver com inteiro, íntegro. Então, o que eu estou falando para vocês sobre santidade, não é que você precisa ser perfeito, mas que você precisa buscar a perfeição. Talvez você não seja perfeito, mas eu estou buscando a perfeição. Talvez eu não consegui parar de pecar, mas eu estou lutando para parar de pecar.
O que você não pode é estacionar e se acomodar dizendo, não consigo parar de pecar, então eu vou continuar pecando. Aí você desistiu de lutar. Se você desistiu de lutar, você saiu do processo de santificação. Porque a santificação não é ser perfeito, mas a santificação é você lutar para ser perfeito. O perfeito não pode sair do foco do nosso objetivo de vida. Eu quero ser perfeito. Eu vou conseguir? Não. Eu já vou até desanimar vocês. Não. Mas até morrer, eu vou lutar contra o pecado. Então, você não precisa ser perfeito, mas você precisa ser íntegro. Vamos abrir um texto agora em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, de 1 a 8. Presta atenção nessa leitura que diz assim: finalmente, irmãos, pedimos e incentivamos em nome do Senhor Jesus que vivam para agradar a Deus conforme lhes instruímos. Vocês já vivem desse modo e os incentivam a fazê-los ainda mais, pois se lembram das instruções que lhes demos pela autoridade do nosso Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Mais uma vez, a vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Por isso, mantenham-se afastados de todo pecado sexual. Cada um deve aprender a controlar o próprio corpo e assim viver em santidade e honra. Não em paixões sensuais, como os gentios que não conhecem a Deus. Nesse assunto, não prejudiquem nem enganem o irmão, pois o Senhor punirá todas essas práticas, como já advertimos solenemente. Pois Deus nos chamou para uma vida santa e não impura. Portanto, quem se recusa a viver de acordo com essas regras, não desobedece a ensinamentos humanos, mas rejeita a Deus e lhe dá o seu Espírito Santo. Então, o texto está falando para a gente que Deus quer que nós vivamos em santidade. E quando você olha para esse texto aqui, ele está, assim, apontando muito para um problema que todos nós sofremos. Todos os seres humanos sofrem, que é o pecado sexual. Sabe, pessoal, eu queria apresentar um livro para vocês que eu conheci lá no IFOL. Tinha um dos conselheiros que fez um aconselhamento com um jovem. Eu pensei assim, o que esse jovem vai ter de problema na vida? Não deu nem tempo dele sofrer, dele pecar. Mas todo mundo peca, certo? E esse conselheiro foi assim, cirúrgico em achar a chave que esse menino precisava ser liberto, que estava prendendo a vida desse menino. E aí esse conselheiro, no final, assim, por uma direção do Espírito Santo, ele levou um livro para dar para esse jovem, né? E eu estava sentado do lado do jovem, assim, né? Quando ele explicou o livro e deu esse livro para o menino, eu fiquei assim, quero esse livro para mim. Eu quero esse livro para mim, cara. Preciso ter esse livro. Lá no IFOL tem uma livraria. Eu falei assim, vou lá na livraria, vou comprar esse livro para mim. Cheguei lá, não tinha. Mas olha só, a gente está falando aqui em Tessalonicenses do mantenham-se afastados de todo pecado sexual. Meninos, preste atenção no que eu estou falando. Isso é muito importante. Muito importante. Os nossos olhos fazem a gente pecar. Os olhos são a janela da nossa alma. O que entra pelos olhos contamina o coração. Sabe, pessoal, a Bíblia fala, não é aquilo que você solta, aquilo que entra contamina. Sabe, e nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Como que você está lidando com o pecado sexual? E aí eu vou falar um negócio interessante para vocês. É pecado você olhar para alguém e achar esse alguém bonito e sensual? Não é pecado. Não é pecado. Você olha uma mulher bonita, você sente atração? Sim. Mas você não pode passar disso. Meu professor, pastor Ziel, quando ele
estava dando aula de práticas pastorais, ele falou um negócio muito interessante. Ele falou, os 4 alunos dele, né, não estava nesse grupo, ele estava contando essa história, falou assim: pastor, a gente não consegue olhar para uma moça bonita e não ter pensamentos impuros. Ele falou: então vamos fazer um exercício, vamos para a praia. O cara foi lá no Rio de Janeiro, sentou na praia, e lá um monte de mulher bonita de biquíni. Ele falou: eu quero que vocês, quando olhar para uma dessas, você vai orar para que ela conheça o Senhor Jesus, para que a família dela seja abençoada, para que ela seja resgatada, para que ela possa experimentar a graça do Senhor. Eu achei tão engraçado. Falei: pastor, você não está levando os caras para a perdição? Só que aí o que aconteceu com esses caras? Eles mudaram a forma de enxergar as pessoas. Porque geralmente os nossos olhos transformam pessoas em objetos. Objetos para o nosso prazer. E é isso que precisa mudar em nós, numa vida de santidade. E esse livro que eu trouxe aqui para vocês verem, ele se chama Um Pacto com os Meus Olhos. Um Pacto com os Meus Olhos. Quem quiser ver, depois você dá uma olhada. Esse livro, Um Pacto com os Meus Olhos, ele está baseado em um versículo do livro de Jó 31:1, que diz assim: Jó, depois que ele começa a entender a Deus, ele fala o seguinte: fiz um acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. Só que, meninas, isso vale para vocês também, tá? Só troca moças com moço. Você entende, pessoal? E não estou falando só de jovem não, pessoal, porque eu sei que tem muita gente mais velha aqui que tem problema nessa área. Tem problema nessa área. E a gente, muitas vezes, a gente se sente mal e a gente não sabe como resolver isso nas nossas vidas. Tem gente que falou assim: não, pastor, quando eu casar, isso aí resolve. Quando eu casar, isso resolve. Deixa eu falar uma verdade para você: não resolve. Você pode até casar, mas isso não resolve. E aí esse livro aqui, ele traz uma ideia de que você precisa fazer um pacto com Deus. Que isso, mano? Para. Você precisa fazer um pacto com Deus. Você precisa fazer um voto com Deus. Fala: Deus, eu quero fazer um pacto de não olhar para as pessoas com cobiça, não olhar para as pessoas como objeto do meu próprio prazer. Eu achei muito interessante isso. E isso, pessoal, é a nossa luta diária da santificação. Cada passo que eu dou em direção à glorificação, eu preciso dizer não para o pecado e para a minha carne. Então vamos abrir outro texto da Bíblia para a gente olhar para algumas instruções práticas e reais daquilo que é viver em santidade. Efésios capítulo 4, versículo 23 a 32, diz assim: deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se da sua nova natureza criada para ser verdadeiramente justa e santa com Deus. Portanto, abandonem a mentira e digam a verdade ao seu próximo, pois somos todos parte do mesmo corpo. E não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. Quem é o ladrão? Quem é ladrão? Pare de roubar. Ao invés disso, use as mãos para trabalhar em empenho e honestidade, e assim ajudar generosamente os necessitados. Evitem o linguajar sujo e insultante, que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que Ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará com a sua propriedade. Livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia e de todo tipo de maldade. Ao invés disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus perdoou a Cristo.
Então, quando a gente olha esse texto, deixa eu tentar deixar ele um pouco mais didático. O texto fala assim: deixem que o Espírito, duas coisas, deixem que o Espírito renove os seus pensamentos e atitudes. Primeira coisa, eu queria hoje que nós saíssemos daqui com essa oração: Deus, renova os meus pensamentos e as minhas atitudes. Eu quero ter os pensamentos e atitudes que o Senhor aprova. Que o Senhor aprova. Segunda coisa que eu entendo aqui, ele fala: deixem que o Espírito revistam-se da sua nova natureza criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Isso é santidade. Revistam-se de uma nova natureza criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. A palavra de Deus fala: sede santos como eu sou santo. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. A palavra de Deus está sempre falando para a gente trabalhar o nosso interior, as nossas atitudes, para que possamos ser mais parecidos com Deus. A palavra nunca disse para você ser Deus. A palavra disse para você ser a imagem e semelhança de Deus. Então, o que nós precisamos viver de uma forma que as pessoas olhem para nós e falem: essa pessoa é de Deus. Agora, se as nossas atitudes são tão iguais às das pessoas do mundo, as pessoas não vão olhar para nós e falar assim: essa pessoa parece com Deus. Então, algumas instruções, nós estamos recebendo de Paulo aqui. Algumas instruções, por exemplo: abandonem a mentira e digam a verdade. Deus está falando aqui para a igreja de Éfeso, que está falando para a igreja Trini: abandonem a mentira e digam a verdade. Nós precisamos falar a verdade. Mas eu não sei se você já parou para pensar, mas a verdade dita da forma errada se torna errada. Ou a palavra dita na hora errada, ela se torna errada também. Pode até ser uma verdade, não é verdade? Uma coisa muito engraçada, uma pessoa falou para uma mulher que estava dando bronca na filha, e falou assim: senhora, a senhora está deixando a sua filha esquizofrênica. Por quê? Porque você está pedindo para ela fazer uma coisa, você está pedindo para ela não fazer uma coisa que você está fazendo. Ela falou: o que eu estou fazendo? Aí eu falo assim: então eu vou imitar a senhora, só para você ver. Sua filha estava gritando, você falou assim: para de gritar! Você entendeu? Você está gritando. Você está falando para ela parar de gritar, mas você está gritando. Nós precisamos falar a verdade na hora certa, do jeito certo. Outra instrução que ele dá aqui: não pequem ao permitir que a ira os controle. E aí eu vou falar que essa palavra é para mim mesmo, tá, pessoal? Porque eu sou um cara muito irado. Eu sou uma pessoa que quando eu sinto injustiça, eu viro uma fera. Só que assim, a ira é pecado? A ira é pecado? Não, a ira não é pecado. Eu acho que o pecado aliás, vou dizer uma outra coisa, tá? Deixa eu corrigir: a ira é pecado quando ela não é a ira de Deus. Você pode ficar irado? Pode. Quando? Quando a sua ira é aquilo que Deus se ira. Deus ficou irado contra o pecado. Você pode ficar irado contra o pecado? Pode, principalmente o seu. Mas assim, você pode ficar, se você ficar irado porque a sua esposa não está fazendo do jeito que você quer, isso é pecado? É pecado, não é? Deus não está falando nada disso. Então, a ira, nós precisamos tomar cuidado com a ira, não permitir que a ira nos controle. Ele fala também para você parar de roubar. E roubar não é só
na política, não é só você pegar aquele chiclete do supermercado, né? Mas às vezes a gente rouba até o tempo das pessoas, até o nosso próprio tempo a gente rouba. Você já deu uma olhada, eu não sei se todo celular tem isso, mas às vezes você pega o seu celular e você vê, tem um lugar que você consegue ver quanto tempo que você passou olhando o Instagram, quanto tempo você passou olhando, jogando joguinho no computador. É para olhar para lá, tá bom. Nós estamos roubando o tempo que nós poderíamos estar gastando com Deus. Você percebe? Não pare de roubar. Outra coisa que eu quero trazer, falar um pouquinho mais aqui hoje, evitem o linguajar sujo. E outra coisa que eu vou colocar aqui é: livrem-se de toda amargura, raiva, ira das palavras, né? Então, assim, isso aqui é muito importante para a gente entender essas instruções. Mas como eu falei para vocês, eu queria gastar um pouco de tempo nessa questão do linguajar sujo. Mas antes, só quero terminar um bloco que eu entendo nesse texto, que diz assim, que nós já alcançamos parte da santificação. Quando que nós alcançamos parte da santificação? Quando nós entregamos nossa vida para Jesus, né? Então lá em João 17, 16 a 19 diz: eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Então, no momento que nós entregamos nossa vida para Jesus, nós já recebemos parte dessa santificação. Mas assim, nós entramos no processo de santificação e o nosso caminhar diário vai levar a gente a precisar caminhar para a glorificação. Mas, alcançamos a santificação, mas não tudo. Não tudo. E aí, 2 Coríntios 7, versículo 1, vai dizer assim: amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Mais uma vez, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Então, se a santidade está sendo aperfeiçoada, significa que essa santidade é um processo que a cada dia eu vou lutando contra as tentações, contra o pecado, para que eu possa viver uma vida santa e digna do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, todos os dias eu vou precisar me policiar, eu vou precisar pedir ajuda do Espírito Santo para viver uma vida de santidade. Pessoal, se você tentar viver uma vida de santidade pela sua própria força, você não vai conseguir. Porque a carne, porque dentro de nós tem algo que nos leva a ser corrompidos pelo pecado. Nós precisamos do Espírito Santo. Um pastor lá de Manaus, ele ensinou a gente a fazer uma oração muito legal. A oração é assim: você acorda, a primeira coisa que você faz, né, ou fazer essa oração, né? Até uma dica que eu vi na internet, achei muito legal, para você sempre acordar de joelhos lendo a palavra. Olha que legal, essa dica é boa, hein? Todo dia você acorda de joelhos lendo a palavra. Você faz o seguinte: você pega a sua Bíblia, coloca o seu celular com alarme dentro da sua Bíblia, aqui assim, ó, põe embaixo da cama. Aí o alarme toca, ai meu Deus, aí você tem que ajoelhar no chão para pegar a sua Bíblia, aí você põe em cima da cama e abre e desliga o celular. A dica é boa, né? A dica é muito boa. Então, amanhã, coloca o seu celular com o alarme dentro da Bíblia, embaixo da cama, e aí quando o alarme tocar, no desespero, você já fica de joelho, põe a Bíblia em cima da cama, desliga o alarme, começa a ler a palavra. Brincadeira. Mas assim, o que eu quero falar para vocês que é muito importante, essa oração que eu aprendi desse pastor Sérgio, ele falou assim: Joel, toda vez que você acordar, todo dia que você acordar, faz essa oração. Deus,
acordou o perigoso. Acordou o perigoso. Me ajuda a não pecar, porque a minha tendência é fazer o pecado, a minha tendência é fazer aquilo que não te agrada. Mas Deus, ajuda porque acordou o perigoso. Ajuda eu a viver em santidade. Só deixa eu gastar um tempinho com vocês com uma pergunta que eu acho importante, principalmente quando a gente fala de santidade. Por que o cristão não deveria falar palavrão? Por que o cristão não devia falar palavrão? Sabe, pessoal, eu vou contar um pouco do meu testemunho. Dia que eu aprendi que eu não podia falar palavrão, que isso não é de Deus. Mas eu não podia falar nenhum palavrão, nem sem querer, nem por querer. Eu lembro que eu já era meio adolescente, jovem, e eu falei assim, não vou mais falar palavrão. Aí eu consegui ficar 2 dias sem falar palavrão, aí soltei um palavrão. Ai meu Deus, eu preciso parar de falar palavrão. Aí eu falei, não, agora eu vou começar de novo. Aí eu comecei, fiquei 1 semana, falei o palavrão. Ai não, Deus, desculpa Deus, não queria falar palavrão. Aí eu comecei de novo. Eu comecei várias vezes, mas teve uma vez, essa talvez foi a última. Depois disso eu fui liberto, porque eu pedi para o Espírito Santo me ajudar, e aí eu consegui. Eu fiquei 1 mês e meio sem falar palavrão, 1 mês e meio, e aí eu estava bem contente com isso, sabe? Falei assim, nossa, eu vou até fazer uma prova, eu vou jogar tênis. Eu fui jogar tênis com um primo meu, né, e eu sempre ganho dele, nunca perdi dele. Aí fui jogar tênis com esse meu primo. Nesse dia deu tudo errado. Eu perdi dele. Quando eu perdi dele, eu soltei um palavrão na quadra. Soltei um palavrão. Só que aí o que aconteceu? Eu sentei no meio da quadra e comecei a chorar. Porque eu tinha ficado 1 mês e meio sem falar palavrão. E sabe, quando você resolve parar de falar palavrão, você começa a trocar as palavras, sabe? Em vez de falar aqueles palavrão, você fala, ai, carvalho, né? Feira da fruta, né? Você tenta mudar, aí depois você muda mais um pouquinho, você começa a falar, misericórdia, 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 né? Mas assim, você vai mudando, assim. E eu tinha mudado, e eu fiquei 1 mês, eu sentei e comecei a chorar. Esse meu primo, bem bonitinho, ele chegou para mim assim, ô Jô, não fica triste, cara, a próxima você ganha. Eu falei, eu não estou bravo porque eu perdi de você. Por que você está bravo? Porque eu falei palavrão. Aí ele me mandou tomar naquele lugar. Mas eu lembro que aquilo foi tão doloroso para mim. E eu creio, pessoal, que se você está lutando contra isso, se não for doloroso, sabe, você lutar contra, se não for doloroso, você não vai parar. Precisa doer. Precisa doer. Aquele dia doeu. Falei, Deus, não quero mais falar. E aí, Deus me abençoou, não falei mais palavrão, sabe? E o palavrão, o pior palavrão não é aquele que você fala por querer, é aquele que você fala sem querer. Eu vou explicar isso para vocês. Mas olha só esse texto aqui de Efésios, a gente acabou de ler esse texto em Efésios, ele fala assim, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como toda a maldade. Então você percebe nesse texto que não é só o palavrão que é ruim, mas a gritaria, mais a ira, mais a fofoca, mais aquelas coisas que não agradam a Deus também são palavrão. Mas eu queria que você entendesse essa palavra torpe que sai da boca de vocês. Em outra versão fala suja, em outra versão fala podre. O palavrão é aquilo que vem de uma origem podre, que vem de uma origem contaminada pelo pecado. Você sabe que aquela palavra não veio de um lugar bom. Então, não fale. Sabe, aí um jovem chega para mim e falou, ô pastor, mas aquela palavra putz, é pecado? Eu falei, cara, é pecado, porque de onde ela vem?
vem de uma outra. Então, sempre busca a origem para você entender o palavrão. Mas eu queria ler um outro texto com vocês, que está em Mateus capítulo 12, 33 a 37, que diz assim: uma árvore é identificada por seus frutos. Se a árvore é boa, os frutos serão bons. Se a árvore é ruim, os frutos serão ruins. Raça de víboras, como poderiam homens maus como vocês dizer o que é bom e correto? Pois a boca fala do que o coração está cheio. A pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom. A pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau. Eu lhes digo, no dia do juízo, vocês prestarão contas de toda palavra inútil que falarem. Por suas palavras vocês serão absolvidos e por elas serão condenados. A boca fala o que está cheio o nosso coração. Aí eu lembro que eu falei isso para o pessoal da igreja, e a gente estava num acampamento, e eu falei isso no acampamento, né, que a boca ela solta aquilo que está no nosso coração. E aí, eu estava no quarto com os meninos, e eu não sei se você já fez isso. Quem aqui já chutou o pé da cama com o dedinho descalço? Já deu aquela patada que você vem aqui no cantinho assim, pau, assim, né? E aí você dá aquela com vontade assim, no pezinho da cama. Sabe, a primeira palavra que sai da sua boca é o que está no teu coração. E eu lembro que, quando eu preguei isso, eu estava no quarto, aí o menino veio e, pau, deu aquele chute. Aí eu estava no quarto, só fiquei olhando, né? Aí ele deu aquele chute assim, ele... Glória a Deus. Mas, pessoal, a gente precisa policiar a nossa boca sim. Nas grandes coisas, nas pequenas coisas. Eu tenho um irmão aqui que trabalha num lugar que todo mundo lá do trabalho dele fala palavrão. Todo mundo lá. Praticamente todos os clientes que ele tem, que ele atende, entra e sai cliente, todo mundo fala palavrão. E aí um dia ele colocou no coração assim: não, não quero mais falar palavrão. E ele começou a se policiar. E eu percebi que ele se esforçou ele está se esforçando até hoje para não falar palavrão. E hoje eu vou lá e eu fico o dia inteiro com eles lá, aí eu vejo ele conversando com os clientes assim, aí eu percebo, nossa, o cara parou de falar palavrão mesmo. É uma luta que nós temos. Nós precisamos entender que para você receber a bênção, existe uma condição. Eu li para vocês o texto de Deuteronômio 28, para você receber a bênção tem uma condição. Então, tem a parte de Deus, mas tem a nossa parte também. A parte de Deus é o amor de Deus. O amor de Deus, ele é incondicional. Ele te dá o amor sem condição nenhuma. Ele morreu na cruz por você. Ele te ama de todo o coração. Ele deu tudo o que ele tinha para você poder viver. Mas nós, para receber essa promessa, tem uma condição. E qual que é essa condição? Né? Quando eu falo qual é essa condição, a gente volta para Deuteronômio. Lá em Deuteronômio 28 diz: se vocês obedecerem tudo que o Senhor, o seu Deus, e cumprirem fielmente todos os seus mandamentos, que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, colocará muito acima de todas as nações da terra. Versículo 9: se obedecerem os mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos seus caminhos, o Senhor constituirá como seu povo santo, conforme prometeu sobre juramento. E desse versículo 2 até o versículo 8, está escrito lá, quais bênçãos que Deus quer te dar. E Deus quer abençoar a sua casa, Deus quer abençoar o seu trabalho, Deus quer abençoar a sua saúde, Deus quer abençoar o seu relacionamento. Todo lugar que você for, você vai levar essa bênção de Deus, mas tem uma condição. A condição é obedecer a tudo que o Senhor disse. Obedecer a palavra de Deus. Nós precisamos guardar os mandamentos, nós precisamos andar nos seus caminhos. Então tem uma parte que é de Deus, tem uma parte que é nossa. Qual que é essa condição? É o que eu estou falando hoje para vocês. Busca por uma vida
de santidade. A condição é a busca por uma vida de santidade. E essa busca pela vida de santidade exige de nós duas coisas que nós precisamos entender: a lei da responsabilidade e a lei da herança. Uma parte Deus dá, mas uma parte nós precisamos nos esforçar. Então, quando eu falo sobre a lei da responsabilidade e a lei da herança, a gente precisa entender qual que é a porcentagem da herança, qual que é a porcentagem da responsabilidade minha, da minha parte de fazer isso acontecer. Vamos começar pela herança. Quando a gente fala da lei da herança, eu estou falando da graça de Deus. Deus está te dando uma bênção, uma graça que você não merece, você não trabalhou para isso. Você entende que a herança, né, se caso os seus pais forem falecer, e aí você ganha uma herança, aí eu penso assim, você trabalhou por aquilo lá? Não, foi seu pai que trabalhou, que ralou, que guardou, que economizou, que investiu para ganhar aquilo ali, e aí você recebe toda aquela herança, aquela casa que você recebe, assim, você trabalhou para você ganhar aquela herança? Não, veio debaixo da graça, é a graça de Deus. Quando fala sobre a herança, nós temos que entender que esse Deus, Ele dá sem a gente merecer. Uma das definições de graça é um favor imerecido, é algo que eu ganho sem merecer na minha vida. Então o melhor exemplo para a gente entender a herança é a salvação. Nós somos salvos, Deus salva as nossas vidas por graça. Você não faz nada para merecer isso. Ah não, pastor, mas se eu der oferta, não, isso não vai te dar salvação. Ah não, pastor, e se eu dar minha vida pelos... Não tem nada nesse mundo que você faça, que faça você merecer a salvação. A salvação vem pela graça. Então a herança é algo que a gente ganha de Deus. Quantos por cento entre a lei da responsabilidade e a lei da herança nós temos? Quantos por cento? 30% só. 30% é a graça de Deus. Claro que sem esse 30% não tem como você receber as promessas dele. Você precisa desses 30%. Não é pouco, né? Não é pouco, mas também não é tudo. Mas quando a gente vai para a lei da responsabilidade, pessoal, responsabilidade sua vir para a igreja. É sua responsabilidade vir para a igreja. Ah não, se Deus quiser, Ele vai me levantar dessa cama, e Ele vai me colocar no caminho para a igreja, e eu vou. Se Ele não me levantar, então eu não vou. É sua responsabilidade. Não é de Deus. Sua responsabilidade. Então, quando a gente fala da responsabilidade, a gente entende o quê? A palavra de Deus fala, esforça-te. Uma das versões de Josué, capítulo 1, versículo 9, que ele fala assim, uma versão mais comum é ser forte e corajoso. Mas tem uma versão da Bíblia que fala, esforça-te. Esforça-te significa que você precisa fazer força, que você precisa se dedicar, você precisa fazer a tua parte. Você não pode ficar esperando Deus. Né? Você está indo para a balada, você sabe que vai dar ruim. Aí você fala, Deus, se você não quiser, me segura. Se você não quiser, me segura. Não coloca em Deus aquilo que é sua responsabilidade. Ler a palavra de Deus é nossa responsabilidade. Orar é nossa responsabilidade. É nós que precisamos nos esforçar para isso. É nós que precisamos obedecer a palavra de Deus. E eu vou falar uma coisa muito interessante para vocês sobre a fé. Sabe, pessoal, não é o tamanho da sua fé, é a coragem de exercitá-la. Sabe, a gente tem que fazer, a fé é algo que tem a ver com a prática. A fé não é algo que simplesmente eu vou ficar parado e vou ter fé no que vai acontecer amanhã. Não, a fé é algo que, na verdade, eu fico pensando que a fé é algo que já aconteceu e eu preciso me confirmar. A gente já vai falar um pouco mais sobre isso, mas eu queria que você entendesse que quando a gente olha para a lei da responsabilidade, quantos por cento é para nós? 70%. 70% é responsabilidade nossa,
30% é herança de Deus. Então isso significa que vai exigir muito do nosso esforço em viver em santidade. Então quando a gente olha para essa lei de responsabilidade, a gente precisa entender que a lei da responsabilidade é ouvir e concordar com a palavra de Deus. Eu preciso ouvir, eu preciso ler, eu preciso estudar a palavra de Deus e eu preciso concordar com ela. Se você não concordar com ela, fica difícil. Eu não estou falando que a palavra é Deus, mas tudo que está escrito aqui veio de Deus. Então, se eu leio isso aqui e não concordo, você não está concordando com o próprio Deus. Nós precisamos ler, ouvir e concordar. Mas não adianta só você concordar e falar assim, está certo, está certo. Você precisa obedecer a palavra. Nós precisamos pegar o que eu entendo da palavra, pegar a palavra de Deus e obedecer ela todos os dias. E obedecer e confiar de que, obedecendo essa palavra, eu vou agradar a Deus, eu vou viver com Deus e Deus vai cuidar de mim e me abençoar. Mas sabe uma outra coisa que você precisa fazer, que é responsabilidade sua? E eu vou falar uma coisa que talvez pareça meio esquisito, mas assim, é responsabilidade sua descansar em Deus. Eu sei que a gente tem muitos perfeccionistas e muitos workaholics aqui, viciados em trabalho. Mas você também precisa aprender a descansar em Deus. Porque aquele que descansa, confia. Você já viu uma criancinha dormindo no colo da mãe? Você acha que ela está preocupada? Tá babando, né? Ela está largada, sabe? Não importa a posição, ela está largada. Ela acha que a mãe vai derrubar ela? Por quê? Porque ela confia. Se você confia, você descansa. O problema é que a gente quer fazer as coisas pela nossa própria força. Você tem que fazer, mas você pode confiar em Deus, você pode pedir para o Espírito Santo capacitar você para isso. Então, ouvir e concordar com a palavra, obedecer a palavra, confiar em Deus e descansar. Aí a gente vai lá para Josué. Josué diz assim: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que o teu servo Moisés te ordenou. Dela não desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. A palavra de Deus vai nos guiar nessa vida de santidade. Uma outra coisa que a gente precisa, que eu estava começando a falar, mas acho que eu quero trabalhar com isso agora rapidamente, mas assim, é sobre a fé. É nossa responsabilidade exercitar a fé, certo? Você tem fé, mas você precisa exercitar ela. Às vezes, a gente pensa que o exercício da fé é para o amanhã, né? Então, eu vou ter fé de que eu vou ficar rico. Eu vou ter fé de que eu vou casar. Eu vou ter fé de que eu vou comprar minha casa. A gente parece que às vezes a gente quer exercer a fé para o futuro. Mas na verdade, quando eu leio a definição de fé em Hebreus 11:1, que diz assim: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos, ela nos dá a convicção das coisas que não vemos. Quando eu penso nisso, na verdade eu entendo que a fé é ter fé naquilo que Deus já fez por nós. Ter fé de que eu sou salvo, de que eu tenho a salvação. Eu preciso ter fé de que eu sou aceito como família de Deus. Então a fé é aquilo que Cristo já fez por nós. Se você entende que Jesus morreu na cruz por você, que você está salvo, viva como um salvo. Viva como alguém que Deus deu a vida dele por você. Você não precisa ter fé, não, do que você vai ganhar amanhã. Tenha fé daquilo que Jesus já fez por você. A obra da cruz te trouxe para um lugar de segurança. A obra da cruz te trouxe para um lugar de certeza, de esperança. Esperança do amanhã.
Nós ficamos muito preocupados com amanhã, mas é porque a gente não está firme naquilo que nós somos. Quando fala, ela nos dá convicção das coisas que não vemos, na verdade nós precisamos entender que essa convicção é quem nós somos filhos, nós somos perdoados, nós somos amados, nós somos nova criatura, nós somos redimidos, nós somos aceitos, nós somos fortes no Senhor, nós somos abençoados, nós somos um povo santo, nós somos cabeça e não cauda, nós somos vitoriosos, nós somos mortos para o pecado, nós somos eleitos, nós somos amados, nós somos libertos, circuncidados pela graça de Deus, ressurretos, nós somos vivos. Nós precisamos ter uma certeza daquilo que Jesus já fez por nós e de quem nós somos perante esse Deus. Você fica ouvindo vozes de que você é perdedor, de que você é órfão, de que você não deu certo na vida, de que você não tem uma casa própria, de que você não conseguiu alcançar os patamares de títulos na sociedade, de que você não tem dinheiro, de que você não tem isso, de que você não tem aquilo. E isso, ao invés de nos levantar, nos empurra para baixo. Mas olha só o que Deus pensa de você. O que Deus pensa de você. Nós somos filhos, nós somos amados, libertos, vitoriosos, mais do que vencedores. Deus fala tantas coisas boas de você, mas você guarda só aquilo que te deprecia e que tenta te afundar. A nossa fé precisa se apoiar naquilo que Deus fala de nós, e não naquilo que o mundo fala de nós. Tenha fé naquilo que Jesus já fez por você. É nossa responsabilidade ter fé naquilo que Deus já fez por nós. E aí lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10, ele vai dizer assim: e o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, e lhes dará força e os porá sobre firmes alicerces. Esse Deus, Ele quer te conduzir para firmes alicerces, para a esperança que nós temos nele. A santidade de Deus quer nos levar para um lugar seguro, mas nós precisamos da lei da responsabilidade, nós precisamos fazer a nossa parte. Deus já fez a parte dele, Deus já morreu numa cruz por você, Deus já deu o Filho dele para substituir você naquele castigo sobre o pecado das nossas vidas. Deus já nos deu a oportunidade de sermos purificados pelo seu sangue. Comece a viver com fé naquilo que Deus crê sobre a sua vida. Esse Deus, Ele quer que nós vivamos em vitória. E esse Deus de graça tem chamado a gente para essa vida de santidade e pureza de coração. Você precisa buscar um coração puro. Eu preciso buscar um coração puro todos os dias. Então eu quero dar um conselho para você entender essa ideia de ter um coração puro. 3 versículos importantes para você pensar sobre o coração puro. Primeiro, Mateus capítulo 5, 8 vai dizer o quê? Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Peça perdão todos os dias, a gente peca todos os dias, pessoal. Peça perdão ao Senhor para você ver Deus. Não ver Deus andando, né? Não, você vai ver Deus nas pessoas, você vai ver, Deus vai falar com você, Deus vai de alguma maneira tocar no seu coração, o Espírito Santo você vai sentir, você vai ver que Ele está guiando a sua vida, mas você precisa ter um coração puro. A gente cantou uma música aqui da Aline Barros, Rendido Estou. Essa música fala, vem limpar as minhas mãos, purificar o meu coração. Quando a gente fala assim, eu estou rendido a ti, é quando você levanta as suas mãos, né? De repente a polícia te confunde, aponta a arma e fala assim, levanta os mãos alto. Aí quando você faz assim, você fala o quê? Estou rendido, não vou fazer nada.
Nós precisamos nos render a um Deus que quer nos abençoar. Nós precisamos nos render a um Deus que quer fazer o melhor para nós, que quer que nós vivamos em pureza de coração. Salmo 24 diz assim: quem poderá subir no monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre a ídolos e nem jura por deuses falsos. Salmos 51, versículo 10, o Salmo do perdão: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. E sabe, pessoal, uma coisa que eu fico pensando, o que é, quando eu li esse texto, Deus, cria em mim um espírito estável, sabe? Essa estabilidade que Deus quer nas nossas vidas, é que a gente morra. Morra em que sentido? Presta atenção. Quando você está fazendo um exame do seu coração, tem um negócio que mede o seu coração, né? Então ele fica assim. E às vezes a nossa vida espiritual é meio assim com Deus. Tem uma hora que eu estou mó bem, glória a Deus, aleluia. Aí de repente vem um problema, eu vou lá para o buraco. Aí depois alguém ora por mim, eu vou lá para o céu. Aí eu volto lá para o buraco. E a nossa vida é super instável, cheia de altos e baixos. Tem um jovem que eu falei esses dias, eu falei: camarada, você precisa morrer. Cara, a sua vida é que nem o eletrocardiograma. Você está bem com Deus, de repente você está lá no buraco. Aí você está bem com Deus, você está lá no buraco. Você precisa morrer. Porque quando a gente morre, o que acontece com esse gráfico? Faz assim, ó. Pi, morreu. E eu penso, pessoal, que o nosso velho homem precisa estar morto. Quando Jesus morreu naquela cruz, quando você entrega a sua vida para Jesus, o seu velho homem vai lá para a cruz e fica lá, e você renasce, tem uma nova vida em Deus. Você vive em novidade de vida, porque agora você vive uma vida em Deus. O seu velho homem está lá crucificado. Não deixa ele ressuscitar. Não deixa ele ressuscitar. Eu tenho um amigo que a gente morou em Manaus um tempo juntos, e eu e ele, a gente é todo bravinho no trânsito, né? E começa a brigar, você é mole, não pode fazer isso. A gente ficava muito bravo assim. E aí um dia eu estava muito bravo, ele virou para mim e falou assim: Joel, volta para a cruz, volta para a cruz. Eu achei legal essa frase, volta para a cruz. Por quê? Porque quando eu estou bravo, quando eu estou irado, quando eu estou xingando, significa que o velho homem ressuscitou. E aí ele está falando assim: Joel, manda esse velho homem para a cruz de novo, volta para a cruz, volta para a cruz. Muitas vezes a gente precisa desse conselho nas nossas vidas. Volta para a cruz, tenha um coração puro, né? E para terminar, né, eu faço uma última pergunta: será que você está andando no caminho certo? Porque eu quero ler um texto com vocês de Isaías, capítulo 35, versículo 8 até 10. Presta atenção nesse texto. Eu estou fechando minha pregação com esse texto que diz assim: e ali haverá uma grande estrada, um caminho que será chamado caminho de santidade. Os impuros não passarão por ele, servirá apenas aos que são do caminho. Os insensatos não o tomarão. Ali não haverá leão nenhum animal feroz passará por ele, não se acharão ali. Só os remidos andarão por ele, e os que o Senhor resgatou voltarão. Entrarão em Sião com cânticos de alegria. Duradoura alegria coroará as suas cabeças. Júbilo e alegria se apoderarão deles, e a tristeza e o suspiro fugirão. Que nós possamos viver nesse caminho da santidade. Que nós, como igreja Trine, possamos ser a igreja que busca viver em santidade. Deus quer brilhar o rosto dele em nós. A bênção sacerdotal, quando a gente lê a bênção sacerdotal, ela fala assim: que o meu rosto, que o rosto de Deus brilhe no seu rosto.
Deus quer brilhar através de você. Mas para você brilhar, o espelho precisa estar limpo. A gente precisa dar uma limpada. Às vezes parece que o espelho que reflete a luz de Deus está tudo sujo. Um monte de pecado, um monte de egoísmo, arrogância, atitudes que não honram a Deus. E aí o espelho está tão sujo que a luz de Deus bate nesse espelho e não reflete nada. Ele está opaco, ele está sujo. Mas Deus quer lavar teu coração hoje. Eu queria convidar você para ficar em pé. Se você sente que você precisa ser limpo nesse dia, que Deus precisa limpar o seu espelho, para que você possa refletir a luz de Cristo, quero orar pela sua vida. Se você realmente quer ser limpo, se você quer ser transparente, você quer estar puro diante do Senhor, quero convidar você a colocar sua mão no seu coração e repete essa oração comigo. Senhor Deus, limpa meu coração, limpa com teu sangue precioso derramado na cruz. Muito obrigado, porque o Senhor deu a sua vida para vivermos uma vida de santidade. Limpa o meu coração, limpa as minhas mãos, limpa a minha mente, limpa os meus olhos. Eu quero fazer um pacto com os meus olhos, de não olhar com cobiça para as pessoas. Me dá um coração puro, em nome de Jesus, em nome de Jesus.